Desde o ano 2000, a propaganda de cigarro no Brasil é proibida de ser anunciada em todos os meios de comunicação. E aos poucos, a legislação também avança no sentido de restringir os ambientes para os fumantes. Em 7 estados do país, fumar em locais fechados, sejam eles públicos ou privados, é proibido. Mas se o cigarro pode ser legalmente produzido e consumido, por que o mesmo não acontece com as bebidas alcoólicas, que também fazem muito mal à saúde? Na reportagem de hoje sobre os custos do tabagismo, vamos entender como a indústria do tabaco consegue atrair novos clientes, mesmo com todas essas restrições. Antigamente era assim que a indústria do cigarro oferecia seus produtos e conquistava um grande público nos principais veículos de comunicação. Isso já está proibido desde 2000, né? Só que mesmo assim a indústria conseguiu se adaptar a essa restrição, porque na verdade a publicidade de cigarro ela não está proibida. Às vezes o senso comum acha que não existe mais publicidade de cigarro, ela simplesmente mudou de formato, né? Hoje em dia, a publicidade de cigarro nos veículos de comunicação de massa é proibida. Isso se deve a uma política de governo que busca reduzir o consumo do cigarro. Atualmente, a publicidade está concentrada principalmente nos pontos de venda, a maioria localizadas em bancas de jornal, bares e restaurantes e postos de conveniência. Para ganhar e renovar o público, a indústria do cigarro tem trabalhado bastante no design, no formato das embalagens, no aroma e em outras formas de convencimento e fidelização. Esta campanha, promovida pela Aliança de Controle do Tabagismo, a ACT, mostra uma das estratégias que a indústria do cigarro tem utilizado para renovar o seu público. A indústria do tabaco vem cada vez mais camuflando seu produto nos pontos de venda e adicionando sabores e aromas para atrair crianças e adolescentes ao consumo do cigarro. Ajude a mudar essa situação. Acesse limitetabaco.org.br. A gente tem pesquisas que comprovam que os adolescentes se iniciam no tabagismo experimentando principalmente o cigarro mentolado. Uma coisa que ela tem feito, aí, que é para o público entre 18 e 24 anos, é abordar as pessoas em mesas de bares e apresentando o produto com promotores de venda, né? E depois eles fazem festas fechadas, secretas. Ela sempre coloca lá um ponto de venda, porque já que a publicidade está restrita ao ponto de venda, ela passou a colocar pontos de venda itinerantes nos eventos mais, né, bacaninhas pelo país afora. Segundo o Ministério da Saúde e o IBGE, até 1989, 35% da população brasileira fumava. Hoje esse número caiu para 17%. Mesmo assim, o número de fumantes no país ainda é muito elevado. São 25 milhões de pessoas. Outra política governamental que parece estar funcionando bem é a proibição do fumo em locais fechados, como bares e restaurantes. Medidas como essas fizeram com que, pelo menos no Brasil, o número de fumantes diminuísse. No entanto, esta lei é uma realidade apenas em 7 estados do país: Amazonas, Rondônia, Roraima, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Essas regulações têm gerado reações da indústria do tabaco. E, obviamente, isso fere interesses daqueles setores econômicos que dependem, cuja sobrevivência econômica depende da expansão do consumo. Essas empresas não estão aí para perder. Esse conjunto de medidas que o Brasil vem adotando, ele está contribuindo para essa redução da prevalência. Mesmo assim, a gente ainda encontra muita resistência nas coisas que são comprovadamente eficazes. Exemplo, a Lei de Ambientes Livres de Fumo, ela não é realidade no Brasil como um todo, ela é realidade somente em alguns estados. A questão da publicidade também, que a publicidade do ponto de venda já deveria estar proibida, mas isso também ainda não foi implementado. A questão dos aditivos, que a indústria ainda tem 2 anos para se adequar à medida e ela está brigando contra isso. Enfim, a indústria briga ativamente contra tudo que funciona para prevenção, porque proibir aditivo é uma questão de prevenção. Se são os adolescentes que começam os cigarros com os aditivos, você proibir isso é você evitar que menos pessoas fumem, né? A nossa equipe de produção entrou em contato com a Souza Cruz, a maior fabricante de cigarros do Brasil. Mas a assessoria de imprensa nos informou que eles não teriam disponibilidade para participar dessa reportagem e que todas as informações referentes ao marketing da empresa estão no site souzacruz.com.br. Também nos disseram que todas as ações de marketing são direcionadas aos adultos e que eles utilizam as formas permitidas pela lei para se comunicar com seus consumidores.
E a gente segue falando então sobre tabagismo. Aqui no estúdio eu recebo Alexandre Milagres, pneumologista e coordenador do Centro de Apoio ao Tabagista. E você pode participar com a gente da entrevista, por telefone ou pela internet. Os contatos estão aí na sua tela. Tudo bem, Alexandre? Seja bem-vindo. Tudo bem, Carol. Um prazer te receber. Bom, vou trazer para ti um questionamento que eu comentei um pouco antes no texto aqui no jornal. Bom, se o cigarro faz mal como a bebida alcoólica, né? Os dois fazem mal, né? Fato. Então, quais são os critérios de anúncio? Porque a gente tem anúncios de bebidas alcoólicas de todas as maneiras, em qualquer horário. O cigarro não. Como é que é esse critério para essa proibição? A diferença é o esforço que foi feito pelo movimento social contra o fumo. Então a gente tem muita luta, um histórico de mais de 30 anos de luta, de grupos da sociedade civil que se empenharam para que a gente conseguisse o que a gente tem hoje em termos de limitação. Eu acho que falta o pessoal que trabalha com a bebida alcoólica realmente se mobilizar mais e ir para a rua e ir para o Congresso e fazer advocacy no parlamento. Será que aumentar o imposto no que diz respeito ao cigarro seria um bom caminho? Seria um bom caminho, um excelente caminho. É uma das estratégias para você reduzir, para você controlar o tabagismo no país. Esse aumento de imposto beneficiaria, sobretudo, a redução de entrada de jovens. Quanto mais caro for o cigarro, menos jovens entram no tabagismo. E quanto mais caro, mais pessoas pensam também em parar de fumar. Perfeito. Bom, para a gente discutir junto com o Alexandre, a gente foi às ruas, então, para saber algumas opiniões dos consumidores sobre essa questão. Pode rodar, Pierre. O que você acha da propaganda do cigarro no Brasil? Ela incentiva o fumo, não incentiva? Incentiva. Que ela é muito chamativa, traz atrações, eu acho que chamativa, sim. No meu caso, não é uma coisa que afetou pra mim, não. Até porque quando eu comecei a fumar, a propaganda já era proibida. Acho que fuma quem quer, faz propaganda quem quer, entendeu? Não tem problema nenhum, não. O que você acha da proibição do uso do cigarro em locais fechados? Eu acho certo. Ninguém que não fuma é obrigado a fumar junto com o fumante. Eu acho que o fumante, nesse sentido, como é prejudicial, o fumante tem que assumir a responsabilidade sozinho. Você acha que os cigarros com sabor, cigarro mentolado, com gosto, com esses incrementos, ele atrai crianças e adolescentes para o uso do cigarro? Com certeza. Acredito que sim, porque até eu mesmo quando eu comecei a fumar, desde pequeno já era nessa linha aí. Cigarro mentolado, isso aí também é uma... Eu estou tentando parar, né? A criança, para um adolescente de 14, 15 anos, vai fumar um cigarrinho de menta. Qual é a graça do cigarro para ele? É o cigarro, é o tabaco ou é o gosto de menta? Pô, é o gosto de menta, cara. Não sei o gosto porque eu não fumo, mas pelo que eu vejo e escuto falar, eu acredito que seja um atrativo, sim. Bom, as questões sobre a publicidade ali foram bem relevantes, né? Alexandre, fala pra gente como é que tu percebe essa questão em relação ao jovem. A gente sabe que tem a questão dos aditivos, algumas empresas agora fazem umas ações diferentes, né? Como não tem a propaganda, vão nas festas, na balada, né? Com promotores e tal. Como é que tu percebes, então, essas ações mais diretas no consumidor jovem? Olha só, para a indústria, o importante são novos adeptos, né? O tabagismo tem uma mortalidade muito grande, são mais de 5 milhões de pessoas que morrem por ano e mais ou menos o dobro desse número que param de fumar por outros motivos, até por adoecerem também. Então há uma perda anual entre 10 e 15 milhões de fumantes, que essa perda tem que ser reposta. O fumo, a primeira experimentação com fumo não é agradável, as pessoas têm tonteira, têm náuseas, o gosto é ruim. Então o que você precisa fazer, o que a indústria precisa fazer para trazer esse jovem? É botar um gostinho bom, né? O resto a nicotina faz. A nicotina é a droga mais poderosa que a gente tem hoje no mercado. É mais poderosa do que o crack, do ponto de vista de gerar dependência, de gerar escravidão, como a gente diz, né? Então, uma expressão que se usa hoje no mundo inteiro é que as pessoas são fisgadas pela nicotina, pelo cigarro. É como se fosse um anzol que prende você à experimentação, às vezes, de um só cigarro. A gente tem uma questão que fala, tem bem uma pergunta que tem a ver com o que o senhor falou sobre a escravidão do cigarro. A gente tem uma pergunta aqui do Feliciano de Minas Gerais. Ele disse que fumou durante 40 anos e parou há 12 anos. E há 2 ele passou a ter derrame nos pulmões. Será que isso é decorrência do fumo, ele pergunta? Se ele está se referindo a uma inflamação dos pulmões, pode ser decorrência do fumo, uma inflamação da árvore brônquica,
seria uma bronquite crônica. Isso é uma das doenças que está bem relacionada com o fumo. Bom, ele fala aqui que fumou durante 40 anos e parou há 12 anos, mas até eliminar tudo isso do organismo demora muito tempo, né? Demora, e a gente teria que saber o quanto que ele fumou, né? Uma coisa é você fumar um cigarro por dia, outra coisa é você fumar 3 maços por dia durante 30 anos, né? A gente sugere que quanto mais cedo as pessoas possam, parem de fumar. Não esperem uma doença aparecer, parem de fumar assim que for possível. Perfeito. Fumar já faz mal? Fumar já pode fazer mal. A gente tem trabalhado muito a questão do fumo passivo, né? O fumo passivo é sempre a pessoa que fuma passivamente, fuma menos que o fumante ativo. Só que às vezes essa pessoa tem uma tendência a fazer uma doença e o fumante ativo não tem. Então às vezes a esposa faz um câncer de pulmão e o marido, que era o fumante ativo, não faz porque não tem essa tendência genética a fazer câncer. Olha só, mais uma coisa para o fumante pensar, na sua saúde e na saúde do outro. A gente tem uma última pergunta, eu vou pedir para o senhor responder brevemente. O Edson, de Nova Iguaçu, pergunta se as pessoas que têm problemas em decorrência do fumo podem processar a indústria do tabaco. Podem, eu acho até que devam processar, mas nós temos que trabalhar muito, temos que fazer um advocacy muito grande no meio jurídico. A indústria costuma perder várias causas em primeira instância e tem muita dificuldade de perder causas em outras instâncias. Perfeito. Talvez um esforço maior do Estado, então. Isso. Perfeito. Ok, muito obrigado pela presença. A gente que agradece. Um prazer. A gente faz um breve intervalo e volta em seguida. A seguir, o ensino da nanotecnologia para estudantes do interior de São Paulo.